Beleza, pessoal? Vamos nessa sessão de vídeos, então, dar início ao curso de Vetores e Geometria Analítica, VGA. Como eu comentei na videoconferência, na aula passada, a gente vai fazer os vídeos, né, do conteúdo dessa forma, papel e caneta, né, onde eu posso desenvolver as ideias, demonstrações e exercícios, simulando a ideia da lousa, né, lousa e giz. O curso de Vetores e Geometria Analítica é um curso de geometria onde o espaço ambiente que a gente vai trabalhar nesse curso todinho é o espaço tridimensional, o espaço de dimensão 3, que é o espaço mais comum do nosso dia a dia, que é o espaço visual, é o espaço onde a gente enxerga, né? Ele é associado ao nosso sentido da visão, é o espaço tridimensional. Os elementos, o capítulo 1, a gente vai falar de vetores e coordenadas, né? E a gente vai subdividir esse capítulo em várias sessões, né? E, por exemplo, essa aqui é a primeira sessão 1.1 e assim por diante. E aí, a partir daí, eu vou lançando os vídeos no Ava para vocês. Os elementos básicos do curso de Vetores e Geometria Analítica estão no espaço e são os elementos geométricos, são os pontos, as retas e os planos, certo? Então, de maneira elementar, a gente vai trabalhar com ponto, reta e plano. Os pontos vão ser denotados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, A, B, C, D, assim por diante. Então, é uma notação que já fica subentendido, que se trata de pontos. As retas, por letras minúsculas do nosso alfabeto, M, N, R, S, T, assim por diante. E os planos por letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta e pi, sendo que a que a gente mais vai usar para plano vai ser a letra π, né? A gente vai chamar um plano geralmente de π. A representação desses elementos no papel, o papel tem espaço bidimensional, né, da noção de plano, porém, apesar de estar no espaço, né, a gente consegue representar. Por exemplo, dois pontos A e B, a gente pode representar assim no papel, certo? Só que fica subentendido que são dois pontos do espaço tridimensional. E assim por diante, uma reta do espaço tridimensional a gente vai denotar assim, apesar dela ter ela se prolongar infinitamente nos dois sentidos, né? Dessa maneira a gente vai representar uma reta. E por fim, o plano a gente vai representar dessa forma, né? Que seria um trechinho desse plano π. Certo? Um plano seria dessa forma. Então, essas são as representações geométricas desses elementos básicos. Beleza? Bom, para começar, então, a parte formal, né, do conteúdo, vamos falar de segmento orientado e vetor. Nessa sessão de vídeos, nesses vídeos iniciais, a gente vai dar praticamente só introduzir conceitos, né? Definições, né? Algumas pequenas proposições. Então, ela é bastante teórica. A gente introduz os conceitos básicos que a gente vai ver no curso todinho, certo? Inicialmente, na sessão 1.1, vamos falar de segmento orientado e vetor. A gente vai definir esses elementos. O que é um segmento orientado e o que é um vetor. E o principal, né, que é a diferença entre esses elementos. Qual é a diferença entre segmento orientado e vetor? Certo? Vamos para a definição de segmento orientado. Vou ler ela aqui e a gente comenta. Um segmento orientado AB, essa é a notação que a gente utiliza, é o trecho da reta determinada pelos pontos, A e B, orientado de modo que A seja a origem e B seja a extremidade. Ou seja, o ponto que é a origem e o ponto que é a extremidade, isso é bastante relevante. Então, o segmento orientado, a representação seria uma coisa assim, né? Dois pontos A e B definem uma reta, certo? Por dois pontos passa uma única reta AB. Esse é um axioma da geometria euclidiana, certo? O segmento orientado AB, e a gente denota dessa forma, vai ser esse elemento geométrico. Então, o segmento orientado é um elemento geométrico, certo? E a notação que a gente dá para ele é essa aqui, ó, AB, certo? Então, essa notação AB significa que eu tenho os pontos A e B e denota o segmento orientado AB, que seria esse trechinho dessa reta, de modo que o primeiro ponto aqui representa a origem e o segundo ponto representa a extremidade, certo? Então, o sentido, né, AB ou BA é relevante, ou seja,
O segmento orientado AB seria esse aqui. O segmento orientado BA já seria o oposto, de lá para cá, certo? Então, é relevante o ponto que é a origem e o ponto que é a extremidade, porque a gente vai usar esse recurso para definir vetor. Então, essa é a definição de um segmento orientado e a gente vai utilizar ela para poder definir vetor, certo? Bom, a partir daí a gente tem o segmento orientado trivial. Qual seria o segmento orientado trivial? O segmento orientado nulo, que é o caso onde origem e extremidade coincidem, certo? Ou seja, o segmento orientado AA, BB, PP, e isso prossegue para qualquer ponto que eu considerar no espaço, certo? Então eu tenho infinitos segmentos orientados nulos, né? Basta que eu tenha origem e extremidade coincidindo. A diferença entre AA, BB e PP, geometricamente, eles são representados por um ponto, né? Porque você não sai, origem e extremidade fica no mesmo lugar. Mas a diferença entre esses segmentos orientados nulos é onde ele está localizado no espaço. Aqui estaria o AA, por exemplo, aqui estaria o BB, aqui estaria o PP e assim por diante, certo? Eles têm dimensão desprezível, né? Porque seria representado por um ponto, porém, o que diferencia eles é a localização no espaço, certo? E é sobre isso que a gente vai falar na definição de vetor, certo? Então, aqui está definido, né, segmento orientado a B, aí a partir daí a gente pode definir vetor. Então, vamos lá definir o que seria o conceito de vetor. O conceito de vetor, ele é um pouco mais abstrato, certo? E vamos falar aqui sobre ele. Olha só. Eu vou ler primeiro, aí a gente comenta. Um vetor U, certo? Então a gente denota dessa forma. É uma classe constituída, então é um conjunto, né? De certa forma. É uma classe constituída por todos os segmentos orientados que entre si possuem mesma direção, sentido e comprimento. O que seria isso? Como que a gente representa isso? Vamos tentar dissertar sobre essa definição. A rigor, pela definição, o vetor ele seria um conjunto constituído de vários segmentos orientados. A gente vai ver que são infinitos, certo? Desde que esses segmentos orientados possuem mesma direção, sentido e comprimento, certo? Então, o que define um vetor são essas três grandezas vetoriais, que são direção, sentido e comprimento. É um conceito bastante abstrato, mas o importante é entender a ideia do que se trata, a ideia da definição de vetor. Então, o que vai definir um vetor U é uma direção fixada, um sentido fixado e um comprimento, certo? Direção, sentido e comprimento são as grandezas vetoriais. E aí um vetor U seria a representação, esse símbolo ia representar essa classe de todos os segmentos que satisfazem isso. Por exemplo, se eu tenho um segmento aqui, com essa direção, sentido e comprimento, e eu deslocar esse segmento para cá, eu já tenho um outro segmento, com direção, sentido e comprimento fixos, certo? Se for mantida a direção, sentido e comprimento, como eu estou fazendo aqui, mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, esses dois segmentos orientados representam um mesmo vetor. E da mesma forma, se eu deslocar para qualquer outra direção, certo? Se eu manter direção, sentido e comprimento, eu ainda estou representando um mesmo vetor. Desse modo, eu tenho infinitos representantes para um mesmo vetor. E esses representantes são segmentos orientados, certo? Isso nos faz intuir o seguinte: se eu desloco esse segmento orientado daqui para cá, eu tinha um segmento orientado AB aqui, deslocando eu já tenho um outro segmento orientado CD, não é o mesmo segmento. Porém, esses dois segmentos representam o mesmo vetor, certo? Desse modo, a localização no espaço é relevante quando se trata de segmento orientado. Porém, ela é irrelevante quando se trata de vetor. Essa é a diferença entre os dois, entre segmento orientado e vetor. Para um vetor, tanto faz se eu localizar o seu representante aqui, aqui, aqui ou aqui, desde que mantidas direção, sentido e comprimento, eles representam um mesmo vetor U, certo? Como cada vetor tem infinitos representantes, eu vou considerar, por exemplo, se AB é um representante de U, a gente, né, do vetor U, aí a gente considera a flechinha aqui, ó. O vetor U tem como representante AB. Ele pode ser escrito assim. Se eu tivesse um outro representante CD de U,
eu também poderia escrever assim: desse modo, U tem infinitas representações, desde que mantidas direção, sentido e comprimento. A sacada é essa: o que define um vetor são as três grandezas, direção, sentido e comprimento. Se eu alterei uma dessas grandezas, já não tenho mais o mesmo vetor, certo? Bom, aí eu tenho o caso trivial, como eu tenho segmento orientado nulo. Um segmento orientado nulo, ele vai representar o que a gente chama de vetor nulo, que é quando o segmento que o representa é nulo, né? Então, por exemplo, eu teria AA, BB e assim por diante, certo? Então, o vetor nulo, ele é representado assim, por um zero, né? E flechinha. E aí ele tem como representante qualquer segmento orientado nulo, certo? AA, BB, BP, assim por diante, né? Então todos eles podem representar o vetor nulo. O que é importante é o seguinte, que AB significa um segmento orientado e AB flechinha um vetor. Existe diferença entre esses dois conceitos. Aqui é o segmento orientado a AB, aqui seria o vetor AB. Esse cara aqui é um representante desse vetor, certo? Então existe diferença conceitual entre os dois. A notação também difere. E aí, para complementar essa definição, vamos dar 3 exemplos aí que trata sobre as grandezas vetoriais. Aqui eu tenho 2 segmentos orientados, AB e CD, certo? Bom, o segmento orientado AB tem sua direção, sentido e comprimento, e CD também. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: esses 2 segmentos representam o mesmo vetor? Bom, desde que mantidas direção, sentido e comprimento. Eles têm a mesma direção, são paralelos. Eles têm o mesmo sentido, que é daqui para lá, certo? Porém, eles não têm o mesmo comprimento. Logo, apesar de terem a mesma direção e sentido, eles não representam o mesmo vetor, porque não têm o mesmo comprimento. Logo, o que eu posso afirmar é que o vetor AB, representado por esse segmento, é diferente do vetor CD, certo? Importante que essa representação geométrica diz respeito ao segmento, né? Eles são representantes de vetores. E aqui, direção, sentido e comprimento são mantidos? Bom, eu tenho a mesma direção, eu tenho o mesmo comprimento, porém eu não tenho o mesmo sentido. Fixada a direção, eu tenho sentido para lá e esse para cá. Logo, como o sentido não bate, as 3 grandezas vetoriais não são satisfeitas. Então, AB não representa o mesmo vetor que CD. Os 2 vetores são distintos nesse caso, porque não bate no sentido, né? Não tem o mesmo sentido. E por fim, esse exemplo onde o segmento orientado AB e CD, esses 2 segmentos, têm mesma direção, são paralelos, têm o mesmo sentido, ambos estão para lá, e têm o mesmo comprimento. Logo, como satisfazem as 3 grandezas vetoriais, eu posso dizer que os segmentos AB e CD representam o mesmo vetor, ou seja, o vetor AB é igual ao vetor CD. Porém, apesar de o vetor AB ser igual ao vetor CD, esses segmentos orientados não são iguais, porque eles não estão localizados no mesmo lugar do espaço, né? Ou seja, o vetor AB é igual ao vetor CD, porque são mantidas as 3 grandezas vetoriais. Porém, o segmento orientado AB é diferente do segmento orientado CD, certo? Isso é importante. Porém, apesar de serem diferentes, representam um mesmo vetor. Essa seria uma representação geométrica que explana a definição por si só. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre algumas proposições e propriedades, né, onde a gente consegue fechar essa parte inicial, né, essa introdução de conceitos.